No ar, os sons, as imagens, os movimentos, as pessoas e as cores de todas as artes. O Ministério da Cultura e o Grupo Curimbaba apresentam Da Cor da Cultura. Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. As igrejas abrigam bem mais do que a fé das pessoas. Elas traduzem a história de um povo e abrigam em si a cultura, na sua arquitetura, nos murais, nas imagens, nos vitrais. Hoje no Da Cor da Cultura nós vamos conhecer um pouco mais das igrejas de Poços de Caldas. Vamos começar entendendo um pouco mais sobre o que é um patrimônio tombado e conhecendo a primeira igreja matriz de Poços de Caldas, a Santo Antônio, que fica bem no centro da cidade, na Rua São Paulo. O patrimônio, entendemos que seja todo bem de valor histórico que deva ser preservado, por suas características originais, valor histórico, elementos que devam ser preservados para as futuras gerações. O bem tem as suas características preservadas, porém não se engessa, essa propriedade, esse bem, ele pode ser modificado, ele pode ser pintado, reformado, alterado até mesmo em algumas das suas características, desde que tenha a anuência do CONDEFAT, que é o Conselho de Patrimônio. É um assentamento num livro, como se o livro fosse o teu cartório, teu registro. É um registro cartorial para dizer para futuras gerações, ou para uma questão até legal, de que aquilo não pode ser destruído, não pode desaparecer, não pode ser esquecido. Então essa é a condição do tombamento. Então o tombamento não é derrubar o patrimônio ou desaparecer com o patrimônio, como muitos, às vezes equivocadamente, não tem essa explicação. Tombamento, na verdade, seria um assentamento de um livro de direito de todos e que possa mostrar de forma oficial, legal, que aquele patrimônio não pode ser destruído. E eu costumo sempre dizer que os nossos antepassados, quer na área da construção e até mesmo no campo religioso, foram muito mais ousados. Hoje, com tantos recursos, com tanta facilidade, segurança também física, pessoal, da vida, constrói-se muito bem. Mas o que os antepassados fizeram é de se admirar. Então, ao tombar e preservar, é também cuidar de tudo isso que eles fizeram e que chegou até nós. Bom, a Igreja de Santo Antônio, na verdade, o nome veio um pouco depois. Ela foi feita em louvor ao Bom Jesus da Cana Verde, Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Ela foi iniciada, a pedra fundamental dessa igreja foi lançada em 1881. Ela foi praticamente, as primeiras atividades na igreja foram a partir de 1883. Em 1886, o imperador Dom Pedro II esteve nela, foi realizado lá uma bênção, na chegada do imperador em Poços de Caldas, para um agradecimento por sua viagem a Poços e tudo mais. Então, houve lá uma cerimônia com o imperador em 1886, porém, a igreja ela foi só concluída, parte dela em 1887 e a sacristia, por fim, em 1905. A Igreja de Santo Antônio de Poços de Caldas, ela talvez seja uma joinha, uma preciosidade da cidade. Ela não tem toda uma monumentalidade,
ela é um cantinho, ela é jeitosinha. E esse jeitosinho acaba desaparecendo nessa paisagem e fica para os desavisados. Às vezes parece que é uma coisa íntima demais da cidade. Foi quando, percebendo essa necessidade de reformá-la, porque todo mundo encosta na igreja de Santo Antônio, que a gente teve uma preocupação de fazer uma reforma, mas não uma reforma tão simples assim. Era uma especulação de quanto que ela poderia se constituir enquanto um patrimônio de destaque. Não era o sumidouro, a condição sumidora da igreja de Santo Antônio, mas a gente precisava entender o que ela representava enquanto ícone na cidade e o quanto ela poderia se revelar nesse sumidouro de plantas, né, de árvores, de figueiras, ou se não, entre prédios, às vezes, que não tinham o sentido mesmo simbólico que tinha essa capela. Nesse momento, a gente começou a prospectar, a gente foi escavando. Não só ela, mas como toda a documentação que poderia ser possível. Nós não estávamos mais contentes com apenas aquelas informações num painel cronológico, né, num sentido cronológico, mas o quanto ela poderia dar de pistas da importância dessa igreja para a relação histórica de uma cidade hidrotermal. E é estranho isso, né, porque parece que ela sempre ficou meio de escanteio. Santo Antônio nunca teve assim uma postura, dando uma personificação para essa capela, essa igreja, uma postura de matriz. Com a construção da basílica, né, da matriz, né, da igreja Nossa Senhora da Saúde, o padre na época quis demolir a igreja de Santo Antônio, né, e uma irmandade, uma associação de senhoras, né, devotas de Santo Antônio, se opôs a essa questão, fez um entendimento entre eles. Parece-me que houve uma reforma na igreja e elas assumiram a responsabilidade dessa igreja, né, denominando então a partir daí de igreja de Santo Antônio, né? E a imagem de Santo Antônio, ela também foi trazida pela dona Lilisa Ottoni, né, que presenteou, né, a comunidade com a imagem de Santo Antônio trazido de Pádua, né? Então tem essa questão toda do nome, né? Inicialmente era Bom Jesus da Cana Verde e hoje nós conhecemos como Igreja de Santo Antônio. Na verdade é uma capela, né? A Igreja de São Sebastião foi criada em 1938 como paróquia. Muitos anos depois foi criada a nova Igreja de São Sebastião, mais moderna, e esta primeira ficou desativada.
Em 2009, ela foi reaberta aos fiéis após uma revitalização e hoje ela é tombada pelo patrimônio histórico. A igreja de São Sebastião, ela é datada aí dos anos 40, né? O que a gente tem conhecimento é que o terreno foi doado pelo Sr. Sebastião da Gama Cruz, se não me falha a memória, em 1947, e também foi construída com o esforço da comunidade, né? Que também naquela ocasião teve a participação importantíssima dos padres oblatos, né? Então, é uma igreja bastante simples também, né? E consta que parte dos materiais utilizados na construção da igreja de São Sebastião teria vindo da demolição da antiga basílica, da antiga igreja matriz, né? Como também já aconteceu aí algum comentário no sentido de que um antigo altar da igreja matriz também teria sido transferido para a capela de São Benedito, né? Tudo isso acho que requer ainda uma pesquisa mais aprofundada, mas o que nós sabemos é que parte desses materiais então teriam sido utilizados para a construção da igreja de São Sebastião, né? Em 1895 foi realizado o pedido para se construir uma igreja em homenagem a Santa Cruz, mas somente em 1919 essa igreja foi inaugurada. Uma tradição em homenagem à Santa, que hoje se integrou à festa de São Benedito. Vamos com fé continuar o Da Cor da Cultura. Poços de Caldas, por ser uma cidade hidrotermal, de uma atração para esses doentes, às vezes até em estado terminal, era uma situação muito complicada. Naquela época até de medidas sanitaristas, com preocupações contagistas, miasmática. Então era muito complicado, porque todos vinham sem saber exatamente o receituário. Como se fosse talvez a última viagem. O sentido de Poços de Caldas era quase de uma última viagem. Era uma própria subida também, muitas vezes, se você for pensar no Planalto que existe aqui. E em temporadas certas também. Antes da ferrovia, você não podia vir em uma temporada chuvosa, por exemplo. Porque senão você rolava com teus doentes, né? Você vinha com cavalos, banguê, trazendo esses doentes, tirava umas férias do seu serviço para tentar ajudar tudo isso. E também, quando saíam esses doentes, a partir dessa temporada, a temporada de seca era o inverno. Vocês ficam imaginando, né? O frio, tão frio que era isso aqui, nesse período. Eles tinham de eliminar qualquer testemunho, qualquer roupa, tecido que tivesse ligado e estivesse jogado lá nessa região. Inclusive, as cabanas que eram construídas provisoriamente. O interessante nesse sentido de última viagem é que eles faziam também promessas. E essas promessas, às vezes, tinham de ser fincadas nesse solo. Então, quando você conseguia alcançar essa graça, essa condição, que não tinha templos aqui, né? Missa só celebrada muito posteriormente. Era de uma população de peregrinos temporários. Então, o que eles faziam? Eles confeccionavam uma cruz, alguns, e transformavam os outeiros da cidade em calvários, como se fosse um Gogotá. Então o próprio doente, com toda a família, subia, depois, antes de voltar a ter a viagem de retorno, subia para fincar essa cruz. Então os outeiros mais importantes de cruzeiros eram o Morro Santa Cruz, o atual Morro Santa Cruz, e o Morro do Itororó, ou Itororó, a pedra que faz som.
Cascatinha Água sobre Pedra, né? Então esses dois roteiros eram os prediletos para colocação de cruz. Posteriormente, para ficar mais difícil ainda, os cruzeiros foram retomados aqui para a Serra São Domingos, aonde hoje está o Cristo Redentor. Você vê que o Cristo Redentor tem tudo a ver com o cruzeiro. Então, cada morro você tem uma certa distância, você vai ter esse fincar de cruzes, de cruzeiros. O Itororó, ele resiste um bom tempo, mas ele está um pouco distante. Tem uma quantidade de cruzes fincadas. Lá vai se construir uma das capelas de Santa Cruz. Só que ela não vai resistir muito tempo. Pelo livro Tombo, eles desaparecem com essa capela já antes de 1920, porque a intenção era arrasar o morro. Agora, a capela do Morro Santa Cruz, que acabou fixando o nome, que estava muito mais próximo aos hotéis e à água termal, acabou resistindo com o tempo. E os fazendeiros, os ricos, né, os veranistas ricos ou os próprios comerciantes começaram a motivar a criação de uma capela fixa, não só um espeto de cruzes. Vamos fazer uma capela que possa celebrar a missa, mesmo que ela seja em parte campal. Então essa capela ela vai ser constituída no início do século XX, a Capela Santa Cruz. E como facilitar o acesso a essa capela para esses peregrinos, né, esses doentes, pagar essa promessa? Criar uma via, como fosse uma via cruz, em zigue-zague. Então, até a década de 30, mais ou menos, a subida para a Capela de Santa Cruz era feito em patamares, seguindo em patamares. E cada patamar desse era um descanso para quem poderia alcançar o cruzeiro. A capela permaneceu, essa permaneceu, porque o Morro Santa Cruz permaneceu, em parte. Hoje ela está sendo encoberta por edificações, por interesses especulativos, pelo valor do terreno, né? E eles não sabem o que fazer, como desmanchar isso ou como sobrepor isso. E acabou criando outras estruturas, né? Me lembra muito quase um falanstério, assim, uma condição de falanstério, né? De você criar um conjunto habitacional, um conjunto esportivo, um conjunto com não sei com o quê, e também facilitar essa subida, fazer um funicular, né? E a capela foi cada vez ficando mais escondida, uma região perigosa até, né? E em sua extremidade, o morro, acabou construindo também a Capela de Nossa Senhora de Fátima, que é motivada pelo grupo de portugueses da cidade e que acabou fazendo um contraponto entre esse morro, como a Nossa Senhora sobre a torre, né? A Nossa Senhora de Fátima, com o morro de São Domingos, aonde estaria o Cristo Redentor. Então eu acho que também é um dos grandes testemunhos paisagísticos aqui de Poços de Caldas e que marca essa questão da fé. A fé, no caso, da doença, a fé que para você se salvar, para você sarar, dizendo talvez Poços como a última viagem. A Capela de Santa Cruz tem um símbolo muito forte, né? Talvez eu acho que é um dos lugares que mais representa a esperança do peregrino. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.
Construída na década de 1930, a Igreja Dom Bosco hoje é tombada pelo município. É a paróquia São João Bosco. Quer conhecer um pouco mais sobre ela? É aqui no Da Cor da Cultura. A Capela de Dom Bosco, ela fica localizada na Rua Coronel Vigílio Silva, né, no bairro Bem Bastos, e ela foi uma iniciativa da própria comunidade, essa proteção, né, o tombamento da capela, numa ocasião em que a capela tinha um significado especial para aquela comunidade, né? Ela tinha um uso, uma frequência, né? E um grupo, né, da comunidade então decidiu fazer uma intervenção, uma reforma na ocasião e pediu o tombamento pelo que ela significa para a comunidade, né? Não em termos arquitetônicos, que ela é bastante simples, né? Mas pelo significado, pelo o lado simbólico, né, do que ela representa para aquela comunidade. Então, nessa ocasião, ela foi tombada pelo Conselho de Patrimônio e depois passou por algumas intervenções que a própria comunidade acabou fazendo, né, não respeitando muito as diretrizes, né, o ideal para aquela reforma na ocasião. E, enfim, mas o que a gente entende também é a manutenção do bem, né? Desde que receba uma pintura, de que tenha um telhado preservado ou trocado, enfim, para conservação dessa edificação, né? É lógico que algumas intervenções drásticas podem ocorrer e, nesse sentido, o Conselho, né, tem que intervir. Mas hoje ela já se encontra num estado bastante deteriorado, né, pelo que a gente tem conhecimento, e, enfim, ela é tombada, a gente tem que respeitar, né, mas esperamos que a comunidade tenha a consciência, né, de ter ali uma ocupação para a própria comunidade, como foi em algum tempo atrás, né, que se reúnam, né, entendendo que essa capela teve um significado numa determinada época e que eles continuem a preservar essa edificação e também a fazer uso, né. A questão do uso é importante, ela não pode ficar abandonada, porque tudo que abandona, ela é depredada, ela é pichada, enfim. Então, acredito que a comunidade possa fazer uso, né, da edificação para alguma atividade, alguma reunião de bairro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, para que aquilo tenha uma vida, né? Essa é a intenção do tombamento, não paralisar, né? Tudo tem que ter vida, então deve ser preservado e continuado. Você sabia que no Brasil existem somente 3 basílicas? Uma fica em Aparecida do Norte, a segunda em Salvador e a outra fica em Poços de Caldas, é a Basílica Nossa Senhora da Saúde. Religiosidade e cultura de mãos dadas, aqui no Da Cor da Cultura. Matriz, matriz hoje Basílica Nossa Senhora da Saúde, a Basílica, na verdade, ela inicialmente era uma outra construção, né? Ela foi, se não me engano, a pedra fundamental da Basílica foi lançada em 1907 ou 1909, foi bem próximo da Capela de São Benedito, que ficava naquele mesmo local, né? Na verdade, a Capela de São Benedito era voltada para a Rua Rio Grande do Sul e tão logo foi construída essa capelinha, se viu, né, a necessidade, né, de um templo maior, então foi construída com a fachada voltada para a Rua Marquês do Paraná, naquela ocasião, e hoje Assis Figueiredo, a antiga Igreja Matriz, né?
ela era num estilo mais voltada para o gótico, né? Com suas torres e arcos, enfim. O que a gente percebe é que ao longo dos anos, ela, né, como a gente já disse anteriormente, a todas as igrejas ela tem um período, né, para ser construída, são doações, donativos, uma ajuda de famílias, né? E por volta de 1927, ainda estava sendo feita aí algumas intervenções na antiga Igreja Matriz. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde, ela se constitui ainda com uma intenção no século XIX, ainda no período imperial. Muito próximo aos cassinos, aos hotéis, uma situação muito desconfortável, aliás. Mas também um empreendimento muito curioso, porque como que você vai ter uma cidade sem fé, sem uma condição de celebração? Se ela é uma cidade terminal, uma condição do último dia, então ela deveria ter também esse espaço de agradecimento, de celebração da vida. A matriz fica sempre numa situação complicada. Aonde localizar? Como fazer? Porque a cidade de Poços de Caldas não surge a partir da igreja. A condição da cidade não é a partir da igreja. Ela é sempre conflitante na questão sanitarista. Ela é preocupante. Se a gente vê que esses peregrinos que vêm aqui, esses veranistas, né? Nem era veranista, no caso, nesse primeiro momento, eram invernistas, eles têm uma preocupação de como sanar esse ambiente infecto, que possa deixar qualquer testemunho. A preocupação do fazendeiro, no caso, da Fazenda Barreiro, foi justamente essa, na doação do patrimônio. Então ele não doa o patrimônio para a igreja, para a constituição de uma igreja, de um lar. Ele doa o patrimônio para o governo, de um espaço laico, para poder resolver a questão sanitarista desse espaço. Eu reparto, tiro de minha propriedade e jogo a responsabilidade para a província, para o governo provincial. Por isso que o plano que se constitui para Poços de Caldas não é um plano nuclear. Ele é uma malha totalmente impessoal. É uma malha de ruas largas, de calçadas largas, ignorando totalmente a topografia. Os veios, as águas, ignora tudo. Tanto que é estranho que até a ocupação definitiva desse espaço demora, porque ele só se constitui se você construir a testada das casas. E as ruas parecem campos de caçar anta, campos de caçar raposa, não adianta, é uma situação complicadíssima, cheio de buracos, de desvios. Então você não tem uma condição ainda urbana, vai demorar muito para essa condição urbana. E a capela, aonde você vai se colocar nesse panorama? Você tem um pátio das águas, um local do brejo, que é de escape, né? Ou você tem uma área que é das habitações. Aonde eu coloco essa igreja? Aí eles vão propor para a região do cemitério, que não, porque o cemitério não foi expulso pela igreja. A igreja é que ocupa um espaço do cemitério que precisa sair dessa área também acessanada. O cemitério tem que ficar no mínimo 2 quilômetros distante do centro. Então o cemitério parte para a periferia da cidade, para uma encosta que possa ficar distante desse manancial de água, e esse espaço fica vazio. A proposta, então, era a construção da Igreja Matriz nesse lugar. Houve uma intenção de fazer a Igreja Matriz onde hoje é a Santa Casa, que seria um outeiro, como fosse a proposta que aconteceu no caso de Caxambu, que também era uma das alternativas dessas cidades hidrominerais, de você procurar outeiros para fazer igreja.
tendo sempre essa parceria ou esse apoio por parte do Conselho do Patrimônio Histórico. E eu acredito que tendo, então, eles próximos dos bens tombados, como também da nossa parte, curadores ou aqueles que cuidam dos bens tombados, no caso aí dos templos católicos, então, havendo esse diálogo muito próximo, fraterno, lógico que técnico, né, muito técnico também, eu gosto desse diálogo técnico, só temos a ganhar. Se você gostou dos temas aqui sobre arquitetura, religiosidade, cultura e tantos outros que já trouxemos, é só entrar em contato com a gente para ver um pouquinho mais no nosso Facebook e também no canal do YouTube, onde os vídeos ficam lá guardadinhos para você. Até lá! Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol. Céu, anil, temperos, mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta cor dos olhos seus. E as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor